Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui mais uma vez ao B2 Cursos Jurídicos, professor Sérgio Brito na área. Vamos dar continuidade à lei orgânica da Polícia Civil da Bahia. Vamos agora a partir do artigo 62, pessoal. É uma lei extensa, obviamente, mas nós vamos aqui aos poucos, vencendo aí esse diploma legal. Vamos lá para a tela para a gente já começar esse artigo 62. Lá na tela comigo, pessoal. Olha só. O ingresso, pessoal, nos cargos das carreiras de delegado de polícia e das demais carreiras da Polícia Civil do Estado da Bahia, nós vemos lá o investigador, o escrivão, o perito técnico, os peritos, todos eles far-se-ão, então, o ingresso de todos esses cargos, far-se-á, na classe inicial, mediante habilitação em concurso público. Então tem que ter concurso público para ingresso, porque todos eles são cargos efetivos, concurso público de provas ou de provas e títulos, e aprovação no curso de formação de policiais civis. Então tem que passar no concurso lá e depois ser aprovado no curso de formação nos termos dessa lei e demais normas gerais sobre a matéria. Lembrando que os cargos, as carreiras aí da Polícia Civil, eles possuem o quê? 4 classes, Vou colocar aqui 2. Olha só, 1, 2, 3, 4, Nós vimos que tem a classe número 3, tá bom? Nós vimos que tem a classe número 3, a classe 3. Nós vimos que tem a classe 2, vimos que tem a classe 1 e vimos que tem a classe o quê? Especial, Essa questão, inclusive, é importante para a hierarquia. O sujeito ingressa na classe inicial, número 3, tá? Aqui de baixo. 3 ficou mal feito aqui, mas aqui é o 3, tá? Então ele ingressa aqui na carreira, depois vai sendo promovido, a gente vai falar um pouco de promoção nessa videoaula. Então ele ingressa na classe inicial, que é a classe 3, tá bom? E depois de fazer concurso público, vocês estão aí estudando para isso, Se Deus quiser vão ingressar, passa no concurso público, depois faz o curso de formação da Polícia Civil, aprovado também nesse curso de formação, aí sim será nomeado e ingressar nesse cargo aí sonhado por vocês, Virar o sonho, virar a realidade. Artigo 63. O concurso público para provimento dos cargos integrantes das carreiras de delegado de polícia e das demais carreiras da Polícia Civil do Estado da Bahia será constituído de exames e outros instrumentos de avaliação. Provas, pessoal? Provas. Normalmente é um concurso de provas ou de provas e títulos. As avaliações serão constituídas de provas escritas, exame psicotécnico, então tem o exame psicotécnico, tem o exame biomédico, Ali o sujeito ele vai passar por uma junta médica, verificar se ele, do ponto de vista médico, pode ingressar no cargo. Tem um teste de aptidão física, que é o TAF, aquele da corrida, da natação, Tem um tempo ali para você correr, tem uma distância para você nadar e tal, com um determinado tempo. A investigação social, para ver justamente a idoneidade daquele moral, daquele candidato, que está querendo, daquele aprovado, e a prova de títulos. Então veja que é uma pancada de, Vocês sabem dessas etapas aí, já leram o edital, prova escrita, depois tem o exame psicotécnico, depois tem o exame biomédico, teste de aptidão física, a investigação. Depois disso tudo é que você vai estar apto a fazer o curso de formação, Lembrando que você tem um curso de formação para depois ingressar. Estabelecidas em regulamento e no edital do concurso. A investigação social é a fase do concurso público com a finalidade de apurar e avaliar a conduta do candidato sobre os aspectos morais, sociais e criminais, E nós vimos na videoaula anterior, é o importante, pessoal, sempre falo com vocês aqui. Estou explicando uma coisa, nós já falamos isso lá atrás. Então é importante que você pegue as videoaulas anteriores. É uma sequência. Professor, mas eu posso assistir essa agora? Olha, você pode assistir, mas é importante que você volte lá, tá? Para pegar esses pontos que nós já falamos, Então, nós falamos na videoaula anterior, a idoneidade moral é um dos requisitos necessários para ingressar no cargo, Em qualquer dos cargos das carreiras aí da Polícia Civil, seja de delegado, seja de escrivão, seja de investigador. Então, é importante essa questão que eu estou falando, que nós já mencionamos lá atrás. Vamos lá para a tela comigo? Continuando aí no artigo 63, vamos lá? Então, olha, quando nós estamos, então, a investigação social, ela será essa fase onde se vai verificar aspectos morais, aspectos sociais aqui, vai verificar se o cara está respondendo algum
tem um inquérito, foi condenado a algum crime, por aí vai. Mais ainda, no parágrafo 3º vai dizer, se durante quaisquer das fases do concurso for identificada conduta incompatível com a função, deverá a Academia de Polícia, por ato administrativo fundamentado, desligar o candidato. Então, veja, durante as fases do concurso, se for identificada uma conduta incompatível, o cara nem é policial ainda, veja, ele está ainda no concurso, mas se for identificada uma conduta incompatível com a função policial, ele vai ser desligado do concurso, pela academia. Quem vai desligar é a Academia da Polícia Civil. O edital disporá sobre a forma e prazo para a proposição de recursos nas provas, qual o prazo, como é que se recorre, e dos demais instrumentos de avaliação previstos para o ingresso nos quadros da Polícia Civil do Estado da Bahia. Então, todo edital tem que ter lá um prazo para recurso, como é que se recorre. Artigo 63A. O curso de formação de policiais civis será promovido pela Academia de Polícia Civil do Estado da Bahia. Então, esse curso de formação é uma etapa necessária para ingresso. Ali o cara vai ter aqueles, curso de tiro, tudo mais, como se comportar. Isso é bacana esse curso de formação, o pessoal que já participou fala muito bem, É um período aí, o sujeito aprende bastante. Então, faz parte do requisito para ingresso. Tem que ter o curso de formação. Esse curso de formação, ele é feito pela Academia de Polícia Civil do Estado da Bahia, que é um órgão integrante. Volto a dizer, nós já falamos lá nas primeiras videoaulas quais são as atribuições, quais são as competências da Academia de Polícia Civil do Estado da Bahia. É um órgão integrante da Polícia Civil Baiana. Veja, o curso de formação de policiais civis será destinado aos candidatos aprovados. Então, somente os candidatos aprovados em concurso público para as carreiras de delegado de polícia e demais carreiras da Polícia Civil, no limite de vagas. Nós até vimos um artigo na videoaula anterior que, se passar fora dos limites de vagas, não assegura o direito à matrícula no curso de formação, a serem providas dentro do prazo de validade do concurso, segundo os critérios de conveniência e oportunidade da administração. Então, o que está dizendo aqui é que o curso de formação será destinado só para os candidatos aprovados dentro do limite de vagas, tá bom? Então, isso é importante. Professor, durante o curso de formação, recebe algum cascalho? Pinga alguma coisa? Sim, pessoal. Olha só, o cara recebe, desculpa o termo em cascalho, É meio antigo lá da minha região. O sujeito vai ganhar alguma coisa? Vai ganhar alguma coisa sim. Durante a realização do curso de formação de policiais civis, os alunos receberão uma ajuda de custo. Equivalente ao quê, professor? 50%, metade do vencimento básico da classe inicial. O valor ajuda de custo em valor correspondente a 50%, ou seja, metade do vencimento básico da classe inicial do cargo a que tenha sido candidatado. Garantida a percepção do valor não inferior a um salário mínimo, Então, logicamente que no mínimo é um salário mínimo, mas como os valores aí dos cargos são mais altos, não vai dar um salário mínimo, 50%, vai dar mais, Então, por exemplo, um cargo lá de R$5.000, você vai ter 50%, R$2.500 a título de ajuda de custo, que o pessoal chama de bolsa, Cada lugar tem um nome. A lei aí chama de ajuda de custo, Essa ajuda de custo é metade do valor do vencimento básico da classe inicial do cargo, da classe 3 ali, A Academia da Polícia Civil deverá, por ato administrativo fundamentado, desligar o candidato que, durante a realização do curso de formação de policiais civis, tiver conduta incompatível com a função. Nós vimos um artigo muito parecido agora há pouco, que é durante o concurso público. Ah, professor, mas ele cometeu esse ato incompatível essa conduta incompatível durante o curso de formação. Putz, grila, o cara vai ser desligado. A Academia da Polícia Civil vai desligar esse candidato, ele não vai ingressar, tá? Os alunos que não obtiveram aprovação no curso de formação de Polícia Civil serão desligados da academia. Ou seja, o cara dança, não vai ingressar, Não vai ser o caso de vocês, tem que tomar muito cuidado, Tem que seguir as regras, tem que se dedicar bastante. Se eu já passei um concurso, a segunda fase agora, que é o curso de formação, você vai ter que se dedicar o máximo possível para que você não deixe, de forma alguma, de perder essa oportunidade de virarem um policial. Passei aqui equivocadamente. O artigo 64, ele vai falar da designação, O sujeito, depois que passa, vai trabalhar onde? Toma posse, aí como é que fica? É a designação, A designação é o ato de competência privativa do delegado-geral da Polícia Civil
pelo qual se indica o órgão ou unidade em que o servidor das carreiras de delegado de polícia e das demais carreiras da Polícia Civil do Estado da Bahia exercerá as atribuições do cargo para o qual foi nomeado. Aqui já é aquela questão, o cara foi nomeado, foi empossado e vai ser conferido o exercício, né? Tomou posse, investiu-se na carreira e agora vai trabalhar onde? Né? Então, a designação é esse ato. Vai trabalhar na delegacia de furtos e roubos do local X, né? Vai trabalhar na delegacia do interior do município tal. Então, quem é que vai designar? É o delegado-geral da Polícia Civil, que vai designar o local, né? Vai indicar esse ato, essa designação, indica o local, o órgão em que o servidor vai exercer as suas atribuições. Né? Isso aqui é já quando o sujeito está ali comemorando, passou no concurso, nomeou, aí ele vai ser designado para trabalhar onde? Então, é o ato de designação, tá bom? Pessoal, a promoção, depois que o cara entra, eu falo assim, né? Concurso público, primeiro você quer estudar, passar, ingressou. Aí você quer agora o quê? Ficar num local bom, aí a designação vai depender de qual a sua colocação, classificação, tem uma ordem ali para ser designado, embora seja um ato ali privativo do delegado geral, mas tem umas certas regras ali, normalmente quem passou no final da fila, a tendência é que fique mais longe. Depois vem a promoção, o cara quer ser promovido, porque quando ele é promovido, ele sobe na vida ali em termos de classe, né? Passa da classe 3, que é a classe inicial, para a classe 2, depois da classe 2 para a classe 1, depois até chegar no topo da carreira, que é a classe especial. Então, a promoção é esse deslocamento do servidor de uma classe para outra classe imediatamente superior, né? E a promoção, ela exige regras, tem regramento, como é que eu posso ser promovido? Como é que funciona? Então, é isso que a gente vai ver agora, o que a lei define sobre essa situação da promoção. Lá na tela comigo, pessoal, vamos lá? Olha só, promoção. Promoção é a elevação do candidato ocupante de cargo de provimento permanente, ou seja, provimento efetivo, para a classe imediatamente superior àquela em que se encontra. Então, veja só, lembrar da pirâmidezinha, né? O sujeito entra na classe 3, na classe inicial a classe 3, depois para a classe 2, depois para a classe 1, vou colocar de novo aqueles números aqui, 1, 2, classe 3 e classe o quê? Especial. Lembra, pessoal, muito cuidado que a promoção é a passagem. Então, aqui, ó, cada passagem dessa aqui, cada pulo desse tem a promoção. Então, é a elevação do servidor ocupante de cargo de provimento permanente para a classe imediatamente superior àquela em que se encontra. Só que nós temos requisitos para isso, cumulativos. Para a promoção, conforme o regulamento, tem um regulamento de promoção, tá bom? Exige o quê? Uma avaliação de desempenho anual. Então, anualmente, o sujeito é avaliado, tá? E mais, ele tem que ter 6 anos ininterruptos de efetivo exercício na classe em que estiver posicionado. Então, veja, você ingressou agora, só daqui 6 anos, depois de 6 anos, é que você poderá ser promovido para a classe 2. Né? Terá os requisitos, né? Então, tem uma avaliação de desempenho anual e tem também o tempo mínimo de 6 anos ininterruptos, ou seja, sem interrupção, como já disse, naquela classe ali. Interrompido o exercício por alguma razão, a contagem desse interstício, né, desse período de 6 anos, com os efeitos daí decorrentes, dar-se-á a partir do primeiro dia subsequente à reassunção do exercício. Então, veja, o cara estava ali, teve uma interrupção no seu exercício, ele vai voltar do zero. Né? Quando interrompe, camarada, vai o quê? Contar daquela, né? Você vai, não vai, ele fala, não é suspende, interrompe. Interrompido o exercício, a contagem do exercício com os efeitos daí decorrente, dar-se-á a partir do primeiro dia subsequente à reassunção do exercício. Tá? Para efeito do disposto neste artigo, ele falou interrompido aqui, mas deixa eu ler de novo. Interrompido o exercício, a contagem do exercício com os efeitos daí decorrentes, dar-se-á a partir do primeiro dia subsequente à resolução. Eu entendo que é interrupção mesmo. Ele perdeu aquele período que ele contou. Ele tem que ter um exercício ininterrupto. Né? Como tem que ser ininterrupto, ele tem que voltar do zero. Então, por alguma razão, ele interrompeu o exercício. Quando ele retornar, começa a contar do zero esses 6 anos, tá bom? Volta o cronômetro.
Aí parágrafo segundo, ele não falou suspensão, falou interrupção. Para efeito do disposto nesse artigo, considera-se de efetivo exercício a execução de atividades em órgãos da estrutura da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, pelo ocupante dos cargos de carreiras de delegado ou demais carreiras da Polícia Civil do Estado da Bahia, bem como em disponibilidade em cumprimento do mandato eletivo nas entidades de classe. Então, veja, o sujeito, ele interrompeu o exercício como policial, da atividade como policial, mas é porque ele foi exercer alguma atividade em órgãos da Secretaria de Segurança. Então, ele continua contando, ele não vai ser prejudicado por isso. Ou então, porque ele não está mais exercendo, porque agora ele foi ser um representante da classe, né? É a associação lá dos policiais, então ele agora é lá presidente da associação, algum diretor, e se afastou do exercício da atividade policial. Aí ele não pode ser prejudicado, tá vendo? Então não vai zerar o tempo para ele. Então, para ele, como é que fica, professor? Ele, vamos supor, ele tem lá 3 anos. Aí ele foi deslocado para exercer um cargo lá na Secretaria de Segurança. Professor, em 3 anos zero, ele conta do zero, começa a contar de novo quando ele voltar para a atividade policial? Não. Não interrompe, continua contando normalmente como se o exercício estivesse. Porque senão, o sujeito ia pensar 2 vezes, vou lá para a secretaria, não vou estar exercendo o meu cargo, e aí minha promoção vai ficar travada. Então, por isso que a norma ressalvou essa situação. Aqueles que forem exercer algum cargo na Secretaria da Polícia, de Segurança Pública, ou então, do Estado da Bahia, ou então quando ele vai exercer algum cargo ali, direção, né, o presidente, diretor, da associação de classe, representativo da classe, tá bom? Lá na tela, então, algum mandato eletivo da entidade de classe, da associação ali dos delegados, da Polícia Civil, dos escrivães, né? Vamos lá, artigo 67. Não haverá promoção de servidor quanto dos cargos das carreiras de delegado e das demais carreiras da Polícia Civil, então não haverá promoção não ocorrerá daquele servidor que esteja aqui em estágio probatório. É quase que óbvio, né? Porque como tem que ter 6 anos de efetivo exercício, quem está em estágio probatório, obviamente, são 3 anos de estágio probatório, não vai ter esse tempo, né? Ou que não esteja em efetivo exercício. Para ser promovido, tem que estar em efetivo exercício da carreira. Aí a norma vai fazer, então, não pode, quem está em estágio probatório não pode ser promovido e quem não estiver em exercício na carreira também não. Só que a lei vai ressalvar o seguinte: para efeito do disposto nesse artigo, considera-se de efetivo exercício da carreira a execução de atividades em órgãos da estrutura da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia. Então o cara está ali, da Secretaria Estadual de Segurança da Bahia. Ora, se ele está exercendo uma atividade ali, é como se ele no cargo estivesse. Então ele considera-se efetivo exercício. Ou então ele está em disponibilidade para cumprimento de mandato eletivo em entidade de classe. Então, essa situação que nós acabamos de ver no artigo 27 também vale, né, para quem exercer alguma atividade na estrutura da Secretaria de Segurança Pública ou então estiver afastado para ocupar um mandato eletivo em alguma entidade de classe. Ele foi eleito, por exemplo, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil da Bahia. Ora, neste período, ele pode ser promovido, porque considera-se que ele está no efetivo exercício da carreira. Então, veja a situação. Vamos pegar um exemplo. Um delegado de polícia foi eleito presidente da Associação da Polícia Civil da Bahia, né, dos delegados da Polícia Civil da Bahia. Ele, pessoal, neste período, tanto pode ser promovido, porque considera-se efetivo exercício, como também aquele tempo que ele estiver ali é computado para efeito, né? Lembra aquele tempo de 6 anos? E não vai ocorrer interrupção, tá bom? Então, tanto o artigo 66 como o artigo 67 vai colocar uma exceção para esses sujeitos que, de alguma forma, para todos os servidores, né, da carreira policial, estejam exercendo algum mandato eletivo representante da categoria, da classe pertinente, ou também para aquele que estiver afastado para exercer alguma atividade no âmbito da Secretaria de Segurança do Estado da Bahia. Beleza? Lá na tela? 68 agora, pessoal. 68 não poderá concorrer à promoção. Então, esses servidores aqui não poderão concorrer à promoção. Dos cargos das carreiras de delegado e demais carreiras da Polícia Civil, quem é que não pode concorrer? Quem estiver com prisão preventiva decretada. O cara está com prisão preventiva decretada, está preso. Como é que vai? Né? Ou já a prisão preventiva está decretada e ele não foi localizado ainda. Né? Ele não pode concorrer à promoção. Ou estiver preso em flagrante delito. Tá? Então, o cara está preso, não pode
ser promovido, for condenado pela prática de crime enquanto durar o cumprimento da pena, mesmo em caso de suspensão condicional do processo. Então, da pena, né? Então, se ocorreu lá um sursis, né? Suspensão condicional da pena, mesmo que ele esteja ali, não foi preso, mas está respondendo, está em suspensão condicional da pena, vai ficar impedido de concorrer à promoção. E estiver respondendo a processo administrativo disciplinar. Então, essas três hipóteses aqui, ele não pode concorrer, não sequer pode concorrer à promoção, não pode ser promovido mesmo. Porque a promoção, abre-se um edital de promoção e as pessoas concorrem. Então, esse cara não pode sequer concorrer, então não pode ser promovido por essas razões. Está preso, ou então, seja em prisão preventiva, seja em prisão em flagrante delito, ou porque ele está respondendo um processo administrativo, ou porque ele foi condenado pela prática de um crime. Porque muitas vezes o cara é condenado na prática de um crime e continua exercendo. Nós sabemos, tem hipótese, que a condenação à prática de um crime também afasta, né, ele do cargo. Mas vamos supor que foi um crime que ele não foi afastado do cargo, ele está já condenado nesse crime, mesmo que ocorra uma suspensão condicional ali da pena, né, o chamado sursis, ele vai ser impedido de participar da promoção, tá bom? Isso é importante. Então não poderá ser promovido, não pode nem participar, concorrer à promoção nessas três hipóteses. Professor, e se esse cara estava preso, mas depois a prisão dele foi relaxada porque a prisão era ilegal, ele foi absolvido, como é que fica? Esse cara não foi penalizado? A lei tem que tratar disso, né? E o legislador, neste ponto, ele foi bastante, digamos, atento, né? Porque ele colocou lá no artigo 68, parágrafo 1º, a seguinte situação: em qualquer das hipóteses dos incisos 1 e 2 desse artigo, 1 a 3, né? 1 e 3 desse artigo, se o servidor vier a ser absolvido por sentença transitada em julgado, então ele foi absolvido, estava preso, mas foi absolvido por sentença transitada em julgado, ou não foi considerado culpado em processo administrativo disciplinar. Nós acabamos de falar, se ele está respondendo a um processo administrativo disciplinar, ele não pode participar da promoção. Se ele foi preso, né, de forma preventiva, aqui, ó, preventiva ainda não é uma prisão pena, é uma prisão preventiva, uma prisão cautelar. Ou se ele está preso em flagrante, que também não é uma prisão definitiva, é uma prisão ainda antes da pena, e depois ele foi absolvido ou está respondendo um processo administrativo, não pode participar da promoção, como é que fica a situação desse cara? Aí o legislador colocou, em qualquer das hipóteses, o servidor que vier a ser absolvido por sentença transitada em julgado, sentença final, né, ou não considerado culpado em processo administrativo disciplinar, somente por esses motivos, ou seja, não foi promovido por essas razões. Ele tinha todos os requisitos para ser promovido, mas por essas razões não foi. Aí ele fala, somente por esse motivo não tiver sido promovido, a época em que lhe era assegurado esse direito, deverá ser promovido com base no critério de ressarcimento de preterição, desde que o requeira administrativamente. O que ele faz? Ele requer a sua promoção e foi criada essa espécie de promoção. Ele vai ser promovido com base no critério de ressarcimento de preterição, ou seja, ele foi preterido na época, então agora ele será promovido. A promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido ao servidor preterido o direito à promoção que lhe caberia. Imagino eu que ele vai ter direito aos atrativos, né? Porque ele não foi promovido por uma razão, né, que não ocorreu, né? Por uma razão que depois ficou insubsistente, é porque ele estava respondendo um processo administrativo, mas ele foi absolvido, né? Mas a norma aqui não fala nada, mas ele vai ser promovido com base nesse critério de ressarcimento de preterição, tá? Ou seja, vai ser desfeita aquela situação anterior, que ele não foi promovido por conta daquele obstáculo, mas agora se descobriu que aquele obstáculo não existe mais, porque ele foi absolvido, não foi considerado culpado no processo administrativo disciplinar ou foi absolvido no processo penal. Olha só, existe uma definição ainda do excedente, né? O excedente aqui não é aquele cara que passou no concurso fora das vagas, não. O excedente aqui, para a lei, é aquele sujeito que foi promovido. Olha só, excedente é a situação transitória, ou seja, fica por algum período, ela não é para sempre, a que automaticamente passa o servidor ocupante dos cargos, as carreiras de delegado da Polícia Civil e demais carreiras da Polícia Civil do Estado da Bahia, que, sendo o menos antigo da respectiva classe, vamos supor, só pode ter na classe especial, vou chutar aqui um número, viu? Esse número não é certo, é um chute. Só pode ter na classe especial, por exemplo, 300 delegados, tá? Nessa classe especial só pode ter 300 delegados. É um chute, esse número não é fático,
Isso é uma hipótese. Aí o que acontece? Já tem 300 delegados na classe especial. E aí tinha um sujeito que estava na classe 1, delegado que estava na classe 1, que não foi promovido porque ele estava respondendo um processo administrativo disciplinar, um PAD, tá bom? Então, tinha 300 já na classe especial, mas teve um policial, um delegado, que não foi promovido da classe 1 para a classe especial, porque ele estava respondendo um PAD. Estão entendendo, pessoal? Ele não foi promovido na época, mas já tem 300 delegados promovidos na classe especial. E esse cara é absolvido no PAD. Ora, ele deveria ter sido promovido, então ele vai agora, né? Porque há um critério de ressarcimento de pretensão. Mas aí o menos antigo, que estava dentro desses 300, vai ter que pular fora. Tá vendo? Ele pula fora, ele fica como excedente. É a situação transitória a que automaticamente passa o servidor ocupante dos cargos, né, das carreiras da Polícia Civil, que sendo o menos antigo, ele era o menos antigo da respectiva classe, ultrapasse o limite de vagas para o seu quadro em virtude de promoção. É como se o copo tivesse cheio. O copo está cheio ali, tá? Já tem os 300. Se entrar um, sai uma gota fora do copo. Não é isso? Se entrar uma gota, se uma parte entra, a outra sai. Então, esse menos antigo vai sair. Então, ele fica como excedente. Então, vai ocorrer ultrapassar o limite de vagas para aquele quadro, em virtude da promoção de outro policial civil, para a mesma classe, em ressarcimento de preterição. Não houve uma promoção em ressarcimento de preterição, ou havendo cessado o motivo que determinou a aposentadoria. Aqui é outra situação. O cara estava aposentado e agora a aposentadoria dele foi revertida. Ele tem que voltar, por incapacidade dele não existe mais. Imagine, pessoal, um servidor se aposentou, um delegado se aposentou, estava na classe especial quando ele se aposentou por invalidez. E depois, por algum exame médico, ele faz uma cirurgia, ele é tratado e pode voltar ao trabalho. Então ele vai voltar para a classe 1. Para a classe especial. Ele não vai voltar lá para a classe 3. Então, se já estava cheio o copo, já todo mundo que tinha que ser promovido já tinha um quantitativo de promoção de ocupação da classe especial já lotada, como é que fica? Esse cara era antigo, ele vai voltar para a classe especial. E o mais novo, o menos antigo, vai sair, vai ficar como excedente. Tá? Então, esse excedente pode ocorrer em duas situações. Lógico, pessoal, só vai ocorrer se ultrapassar o número máximo permitido para aquela classe. Aquela classe só comporta 300 pessoas, por exemplo, 300 agentes, 300 servidores. Então, vai ter que ocorrer isso que eu estou mencionando. Ele vai ficar como excedente, né? O menos antigo. Né? O mais antigo vai ter assegurado, o menos antigo vai ficar como excedente. Pode ocorrer tanto na situação de preterição, promoção por preterição, né? Ressarcimento de preterição, como também no caso da volta do cara que se aposentou e está retornando, né? Por invalidez está retornando. Aí ele vai ficar como excedente, tá bom? Então, essa situação do excedente está aí no artigo 69. Espero que tenham entendido. Se não entenderam alguma coisa, pessoal, pode colocar no comentário. A gente tem que estar olhando lá os comentários, tá bom? Para a gente poder responder as suas dúvidas aí. Vamos lá. Artigo 70. O servidor ocupante de cargos dessas carreiras, de delegado da Polícia Civil, demais carreiras que nós já vimos, será promovido à classe imediatamente superior por critério de merecimento se falecer. Então, veja, o cara morreu, se falecer em algumas situações, né? No cumprimento do dever ou em consequência deste, ele morreu em cumprimento do dever, estava em atividade, estava ali em exercício da função, no cumprimento do dever de policial. E ele morre, né? Essa semana mesmo tivemos aí o falecimento de 2 policiais rodoviários federais lá em Fortaleza, né? Então, infelizmente, pessoal, às vezes acontece. O sujeito morrer ali no exercício é lamentável, né? Uma situação que a gente tem que lamentar bastante e deve ser evitado o máximo, né? Mas se ocorrer, a lei ela previu que uma promoção para a classe imediatamente superior. Então, vamos supor que o cara já estava na classe 1, né? Quando ele faleceu. Lembra que tem a especial, tem a 1, vou colocar só as duas maiores aqui. Quando ele faleceu, estava na 1, faleceu no exercício da sua atividade, né? Lembrando que tem a classe 2 e a 3. Ele estava aqui na 1, quando ele faleceu no exercício da função, ou seja, no cumprimento do dever ou em consequência deste. Aí vai ocorrer a promoção para a classe especial. Logicamente, isso é prefeito de pensão, né, pessoal? A pensionista, ou quem for receber essa pensão, vai receber como se estivesse aí na classe especial. Então, veja, promovido à classe imediatamente superior por critério de merecimento, que falecer em cumprimento do dever ou consequência deste, ou em função de alguma doença
que decorra da atribuição de agente policial. Olha, devido à contração de doença, moléstia ou enfermidade no cumprimento de suas atribuições funcionais ou que nestas tenha sido a sua origem. Vamos supor, o sujeito pegou a Covid exercendo ali a atividade policial. Então, foi uma moléstia contraída no exercício das suas atribuições funcionais e morreu. Pegou Covid e morreu. Logicamente que vai ocorrer também esta promoção. Pessoal, para que serve isso? O cara vai morrer, vai ser promovido. É uma promoção que vai ter reflexo na pensão que ele vai deixar, tá bom? Então, o sujeito faleceu no exercício do dever, no exercício da função policial, ou então, ali em função de uma doença que teve relação com a atribuição policial, ele vai como se fosse ocorrer uma promoção na ata do seu óbito, e aí essa promoção vai ter efeito na pensão, né? Na verdade, aí é para resguardar os direitos dos seus dependentes, na verdade, né, pessoal? Se o falecido servidor, enquanto ocupante a classe especial, aquela coisa, já ocupava a classe especial, a promoção vai ser para onde, professor? Ora, aí a lei previa um aumento de 10%. Olha, se falecido o servidor, enquanto ocupante da classe especial, em quaisquer situações referidas nesse artigo, a pensão a ser paga aos seus herdeiros, aos seus dependentes, será acrescida de 10% no valor para ela estabelecido. Então, se ele já estava na especial, vai ter um acréscimo aí de 10%, tá bom? As hipóteses dos incisos 1 e 2 deverão ser comprovadas por atestado de origem ou inquérito sanitário de origem, quando não houver outro procedimento apuratório, sendo utilizados como meios subsidiários. É só com a forma de se provar isso, né, pessoal? Mas isso aqui não é tão importante, tanto que eu não marquei nenhum azulzinho. As situações importantes são essas duas aqui. Morreu no cumprimento do dever, né, ou em consequência deste. Ou morreu devido a uma doença, né, ou uma moléstia, ou uma enfermidade. Vamos colocar isso como doença. E no cumprimento das suas atribuições, exemplo que eu coloquei é Covid. O cara pegou a Covid durante o exercício da atividade. Então, ele vai ter direito, né, na verdade, isso vai ter reflexo na pensão, obviamente, vai ter uma promoção ali para a classe imediatamente superior, isso vai ter reflexo na pensão por morte que ele vai deixar. Vamos lá, 71, temos muitos artigos para ver, né, pessoal? O artigo 71, as promoções dos servidores ocupantes de cargos nas carreiras de delegado de Polícia Civil e das demais carreiras de Polícia Civil do Estado da Bahia serão processadas e realizadas nas épocas previstas no regulamento. Então, tem um regulamento de promoções da Polícia Civil do Estado da Bahia e essas promoções ocorrerão em épocas previstas nesse regulamento, no qual serão estabelecidos os demais critérios e requisitos. Normalmente se estabelece um período no ano, esses 2 períodos, normalmente um período, vamos supor, em agosto, em julho, todo mês de julho vai ter a promoção, aí vai abrir ali a promoção, aquelas pessoas que podem ser promovidas vão preencher ali determinados formulários e ali vai ser analisado para verificar se aquela pessoa pode ser promovida ou não, se há espaço suficiente, né, porque tem um limite ali de pessoas de agentes que podem ocupar cada uma daquelas classes, tá bom? Isso tudo vai ter em regulamento. Bom, falamos já da promoção, vamos agora falar da remoção. Remoção também é outro assunto que interessa as pessoas quando, né, pessoal, a remoção, o sujeito passa, primeiro eu falo, preocupação de passar no concurso, depois a preocupação de ficar num lugar bom. Depois que ele já ingressou, ele já fica de olho na promoção. Poxa, quero voltar para casa, vivi muitos anos na capital, quero voltar para a capital. Então, interessa para ele a remoção, né? Remoção é quando o servidor, né, o nome já diz, é removido de um local para outro, é deslocado de um local para outro. Pode ser com mudança ou não de domicílio, né? Às vezes ele é removido, né? Ocorre a remoção dentro do mesmo município, de uma delegacia para outra, né? De um órgão para outro. Ali dentro da mesma delegacia, às vezes ele passou de um órgão de investigação para outro. E ocorre também a remoção de um município para outro, né? É a remoção, digamos, que tem mais interesse. Às vezes o cara está no interior, quer ir para uma cidade mais próxima. Então, a remoção é uma figura aí bastante interessante para quem ingressa na carreira, de ter o conhecimento. Ela pode ser de ofício, ela pode ser a pedido, também tem um concurso, um processo seletivo ali de promoção. Vamos lá para a tela, pessoal, para a gente só molhar a boca aqui, pessoal. Vamos olhar aqui a garganta para a gente começar. O artigo 72, tá bom? O artigo 72,
ele vai falar o seguinte: a remoção dos servidores integrantes dos cargos, né, das carreiras aí da Polícia Civil, seja delegado, seja os demais cargos, dar-se-á por ato de quem? Do chefe, delegado-chefe e do diretor-geral do Departamento da Perícia Técnica. Então, esses dois aqui, o delegado-chefe da Polícia Civil e o diretor-geral do Departamento da Polícia Técnica, né, aí da Bahia, da Perícia Técnica, na verdade, Departamento da Perícia Técnica, é que vai fazer esse ato dessa remoção, tá? Expedir o ato, né? Removido fulano, removido cicrano. Então, é um ato do delegado-chefe ou do diretor-geral, se tratar aí de peritos, né? Desse diretor-geral do DPT ou do diretor-geral da Polícia Civil, quando se tratar do delegado, do escrivão, do investigador de polícia. Essa remoção, ela será concedida após transcorrido o estágio probatório. Então, o sujeito que está em estágio probatório não pode ser removido. Então, após transcorrido o estágio probatório, observada a conveniência do serviço por decisão devidamente fundamentada. Então, após o transcorrido o estágio probatório, pode ocorrer ali a remoção do sujeito a pedido. Ou então, a qualquer tempo, né? Aí não precisa, mesmo o cara está no estágio probatório, pode ocorrer, por motivo de saúde do servidor ou de seu ascendente. Pessoal, tudo isso aqui é dependente. Olha, ascendente, o pai, a mãe, descendente, né? O filho, o cônjuge ou o companheiro, condicionado à comprovação desta causa por junta médica oficial. Às vezes é comum, não vou dizer que é comum, né? Uma coisa que não ocorre com muita frequência, tá? Mas às vezes ocorre. O sujeito tem uma doença, ou então há uma doença em algum dependente dele, seja um pai, seja uma mãe, seja um filho, seja a esposa, né? Ou se é uma servidora policial, o esposo pode sofrer alguma doença, que há necessidade de ser removido para um local, por exemplo, mais próximo de um tratamento. Então, vamos supor, você está no interior muito distante e aquele tratamento daquela doença dele ou da família, de um dependente dele, tem que ser feito na capital, tem que ser feito em Salvador. Então, às vezes, ele consegue uma promoção em função de uma doença dele, né? Ele tem que se tratar na capital. Pessoal, situações em que ele pode continuar exercendo o cargo, mas tem que ter o tratamento. Então, ele pode requerer a remoção para a capital, para que fique ali próximo do local de tratamento, né? Isso pode ocorrer tanto para a doença do servidor, como de algum dependente, né? Um ascendente, um pai, mãe, um dependente, um filho, um enteado, ou então um cônjuge ou um companheiro, tá bom? Então é uma previsão. Agora tem que se passar por uma junta médica. A junta médica é que vai apontar a existência desta doença e a necessidade de fato dessa remoção a pedido, tá? Então a remoção a pedido vai ocorrer após transcorrido o estágio probatório, a qualquer tempo, nessa situação aí de doença, motivo de doença, de saúde, né, do servidor ou de um seu dependente, seja ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro. Aí ele tem que comprovar por uma aferição médica, tá? Vai passar por uma junta médica. A remoção, pessoal, ela pode ser de 3 formas, tá? Ou ela será de ofício, ou seja, a própria administração pública de ofício, no interesse da administração, tempestivamente demonstrada, né, que tem que demonstrar o interesse da administração, justificada fundamentadamente. Então, a remoção de ofício, vamos supor, o sujeito está lá em Itabuna. Então, ora, o delegado lá em Itabuna tem uma necessidade desse cara ser removido de ofício para a Feira de Santana, porque há uma necessidade ali, vai ser o delegado ali daquela região, um delegado de alguma delegacia ali específica, então ele é removido de ofício para lá. Não há necessidade, pessoal, inclusive, o sujeito não pediu, ele foi removido de ofício, decisão fundamentada, né, do delegado-chefe da Polícia Civil, e ele é removido para lá. Não é uma remoção a pedido, não foi ele que pediu aquela remoção, né? O nome já diz, é uma remoção de ofício, a própria administração pública remove. Há uma remoção a pedido, né, fundamentado, tem que ser um pedido fundamentado, observada a conveniência do serviço, em razão do processo seletivo. Muitas vezes tem um processo, o que eu acho mais democrático, é ter um processo seletivo, né? Abrir ali as vagas, dar oportunidade para todas as pessoas que estão no interior ser promovidas, né? Então, a pedido ou por meio de conveniência do serviço, vai ser analisado se é conveniente removê-lo ou não,
ou em razão do processo seletivo de promoção, de remoção, para a lotação de unidades diversas com prévia publicação do edital. Então, há um edital de remoção, as pessoas participam, fazem a inscrição e vai ali se definindo o critério. O cara mais antigo, o cara que está mais tempo, o cara que às vezes está num local muito distante, tem preferência. Então, há toda uma ordem aí que deve ser estabelecida nesse edital de remoção, né? Que a gente chama de processo seletivo de remoção. Também pode haver remoção por permuta entre ocupantes. Tem um cara que está, por exemplo, em Salvador, tem outro que está lá no interior. Um quer permutar com o outro. Pode ocorrer essa permuta no mesmo cargo, com a anuência de ambos interessados, observados os interesses da Polícia Civil, por meio de prévia manifestação das respectivas chefias imediatas e da decisão do delegado-geral da Polícia Civil. Então, pode ocorrer a permuta. O sujeito troca, né? Olha, estou aqui no interior, estou me adaptando, quero para a capital. O da capital, poxa, eu quero voltar para o meu interior, minha cidade. Então, ele pode fazer uma permuta. Agora, tem que haver anuência das chefias imediatas, né? Concordando com essa permuta. É raro ocorrer permuta, não, de vez em quando ocorre, né? Permuta. Então, o sujeito que está numa cidade que não quer para outra, há ali uma troca de local de trabalho dessas pessoas. Então, pode ser de ofício, pode ser a pedido e pode ser por permuta entre os ocupantes. Ah, e tem mais uma, né? Que eu acabei deixando de falar, na verdade são 4, que na verdade acaba sendo por um pedido, né? Por um pedido justificado, mas a norma tratou aqui um outro inciso, né? Por motivo de saúde do servidor, do cônjuge ou companheiro ou dependente, que para mim não deixa de ser a pedido, né? Tem um pedido baseado numa situação fática, né? Mas, como a norma tratou 4 hipóteses, né? Então, dar-se-á de ofício, a pedido, observada a conveniência do serviço, a pedido em razão de processo seletivo, por permuta entre os ocupantes, ou então por motivo de saúde do servidor, do cônjuge ou companheiro ou um dependente dele. Quem é um dependente? É aqueles que nós falamos lá. Pode ser um ascendente, né? O pai depende dele, a mãe depende dele, ou então um filho, né? Um descendente. A remoção prevista no inciso 1 apenas se implicar em mudança de município, excetuada a remoção entre os municípios da região metropolitana de Salvador, gera os seguintes direitos. A ajuda de custo de caráter indenizatório, isso aqui, pessoal, é uma ajuda de custo que é paga no caso de remoção. E a única remoção que cabe à ajuda de custo é essa aqui. É a de ofício, tá? Se o cara pediu para ser removido, ele não tem direito à ajuda de custo, tá? Então, a remoção prevista no inciso 1 apenas se implicar em mudança de município. Então, veja, o sujeito está em Feira de Santana e vai ser removido para... Feira de Santana não faz parte da região metropolitana, né? Até não sei a distância certa, mas chega a dar uns 80 quilômetros, quase 100 quilômetros ali, né? É uma estrada duplicada, né? Eu moro aqui, como eu já falei, moro em Maceió, já fui em Salvador algumas vezes. Então, o cara está lá em Feira de Santana e é removido para Salvador. Ele tem removido de ofício, tá? Não foi remoção a pedido. Nesse caso, ele terá direito à ajuda de custo de caráter indenizatório e ainda o pagamento do transporte do mobiliário, da mudança dele, tá? Então, a remoção de ofício dá direito a essa ajuda de custo. Não é ele que vai custear a mudança, não é ele que não vai receber nada, vai receber uma ajuda de custo equivalente a uma remuneração, tá? Do servidor, nós vamos falar daqui a pouco. Então, a única remoção que dá direito a essa ajuda de custo é a remoção de ofício no interesse da administração. Então, o cara vai receber uma ajuda de custo, nós vamos ver daqui a pouco, equivalente a uma remuneração dele, e também vai ter direito à mudança. Todo, né, o transporte da mobília dele, vai ter que contratar lá um carro de mudança, né, uma empresa que faz mudança. Quem é que vai pagar isso? A administração. Ele tem direito a isso. Agora, se for remoção a pedido, ele participou de um concurso de remoção, não há esse direito, né? Porque foi uma remoção que ele pediu, né? Não tem sentido a administração pagar ali a ajuda de custo nem a despesa de mobília, né? De transporte da mobília dele. Ok? Então, muito cuidado. E mesmo assim, pessoal, se for dentro, por isso que eu falei ali de Feira de Santana, se for, por exemplo, o cara está lotado lá em Camaçari, acho que Camaçari já faz parte da região metropolitana, né? Um outro município aí que faz parte, Lauro de Freitas, se eu não me engano, temos ali, né? Algum município que faça parte ali da região metropolitana da Bahia, né? De Salvador, desculpa, da capital, não vai ter direito, porque está próximo, né? Então não tem direito. A remoção prevista no inciso 1 apenas se implicar a mudança de município,
excetuada a remoção entre municípios da região metropolitana, gera o seguinte direito: a ajuda de custo de caráter indenizatório. Então, o sujeito está sendo removido de Camaçari, que é uma região, né, ali, se estiver na região metropolitana, isso está a lei que vai dizer, a norma que vai dizer, não vai ter direito a essa ajuda de custo, porque é muito próximo, né? Então não tem direito a essa ajuda de custo. Mas se for de ofício, né, e não sendo dentro da mesma região metropolitana, da região metropolitana de Salvador, ele vai ter direito tanto à ajuda de custo, como o pagamento desse transporte da mobília dele, tá bom? Resumindo, pessoal, o cara foi removido ali, um exemplo, foi removido de Feira de Santana para Salvador, remoção de ofício. O que ele vai ter direito, professor? A ajuda de custo, que nós vamos falar o valor dela daqui a pouco, e também o direito ao transporte, ou seja, a administração vai pagar essa empresa de mudança, né, para levar todo o mobiliário dele para o novo município, que ele vai ter que morar no novo município agora, né? Vamos lá. O parágrafo 2º, as indenizações previstas no parágrafo anterior serão concedidas aos servidores removidos com mudança de município, né? Então tem que haver a mudança de município, tem que sair de um município para outro. Lembrando que quando for dentro da região metropolitana, situada a remoção, né? Dentro da região metropolitana, aí não vai ter o direito, tá? A ajuda de custo terá o valor igual a uma remuneração mensal. O cara ganha 10 mil reais. A ajuda de custo vai ser 10 mil reais, referente à classe ocupada pelo servidor, sendo o pagamento do transporte imobiliário definido em regulamento. Como é que vai ser esse pagamento do transporte imobiliário? O regulamento vai dizer, né? Normalmente se paga o valor cheio, você tem que fazer uma consulta, uma pesquisa, né? 3 empresas, tem umas questões aí no regulamento, tá? Pode tratar, mas isso aqui não vai cair na prova, como é que é a situação do regulamento, mas há o direito ao pagamento do transporte e também da ajuda de custo. Lembrar que essa ajuda de custo ela é equivalente a uma remuneração, tá? Uma remuneração. Pessoal, artigo 75. Publicado o ato de remoção do servidor, este deverá apresentar-se à nova unidade no prazo máximo de quanto tempo? Isso é o chamado trânsito, né? Período de trânsito. O cara foi removido, estava lotado lá na cidade de Juazeiro, na Bahia, né? A cidade lá de Juazeiro, porque tem Juazeiro lá em cima no Ceará e tem Juazeiro da Bahia. E foi removido para Salvador. Ora, o cara vai ter que se apresentar já no outro dia para trabalhar em Salvador? Não, a lei dá um prazo para ele se apresentar, tá bom? Então, além né, desse direito, dependendo se for uma remoção de ofício, ter o direito à ajuda de custo, mobiliário, né, o deslocamento do mobiliário dele, ele vai ter um prazo para, independentemente se foi a pedido também, ele tem esse prazo de remoção, de trânsito, período de trânsito, ele é cabível em qualquer remoção que haja aí a necessidade desse deslocamento. Então, veja só, na verdade, mesmo quando for do mesmo município, vai ter um prazo para ele, né? Porque ele tem que se preparar para isso. Publicado o ato de remoção do servidor, este deverá apresentar-se à nova unidade no prazo máximo de 5 dias, quando a remoção for para a unidade sediada no mesmo município. Então, mesmo no mesmo município, né? Isso é importante, normalmente nem toda lei dá esse direito, viu, pessoal? Normalmente as leis tratam desse direito quando tem mudança de município. Mesmo no caso de unidade, foi removido de uma delegacia para outra, dentro do mesmo município, ou entre municípios localizados na região metropolitana. Mesmo nessa situação, ele vai ter um prazo de até 5 dias, é máximo, né? De 5 dias para se apresentar nessa nova unidade. Foi removido da delegacia, sei lá, de homicídios lá de Salvador para a delegacia de crimes contra o patrimônio, dentro de Salvador mesmo. Ora, ele tem até 5 dias para se apresentar nessa nova delegacia, né? Então, o período de trânsito. Será de 10 dias nas demais situações, né? Quando houver, por exemplo, mudança de domicílio, que ultrapassa ali a questão da região metropolitana de Salvador, por exemplo, foi removido de... esse exemplo que eu acabei de falar, de Juazeiro, lá na Bahia, Juazeiro, né? Lá que faz fronteira. Na verdade, fica lá Juazeiro e Petrolina, né? Petrolina é em Pernambuco. Então, o cara está lá em Juazeiro, ele vai ter 10 dias para se apresentar na capital, na delegacia que ele foi removido na capital. O servidor ainda pode pedir uma prorrogação desse prazo. O servidor poderá solicitar ao delegado-geral da Polícia Civil, mediante requerimento devidamente motivado, qual a razão que ele quer essa prorrogação, por uma única vez e por igual período do prazo de apresentação. Então, 5 passa para 10, 10 passa para 20. Né? Por algum motivo, o cara está lá, poxa, Juazeiro é longe, eu
tenho que preparar minha mudança, não vai dar tempo de me apresentar em 10 dias. Aí ele faz um pedido ao delegado geral para que ele se apresente só em 20 dias. Se for deferido, esse período, né, que nós chamamos de período de trânsito, vai passar para 20 dias. Ok? Isso é muito importante, pessoal, esse direito que o servidor tem. Vamos lá na tela? Olha só, lá na tela agora comigo, a gente vai para o artigo de número 76, né? O servidor poderá ingressar, só uma aguinha aqui. Olha só, o servidor poderá ingressar com um pedido de reconsideração perante a autoridade que expediu o ato relativo à sua remoção, a pedido ou de ofício, no prazo de 5 dias contado da data. Pessoal, isso aqui é só uma questão sim. Ele foi expedido o ato da remoção dele. Aí ele pode fazer um pedido de reconsideração desse ato, contado da data da publicação do ato de remoção, o qual deverá ser decidido em igual prazo contado do protocolo. São algumas impugnações que ele pode fazer. Ele pode fazer um pedido de reconsideração perante a autoridade que expediu o ato relativo à sua remoção, ou então, se não foi acatado, né, ele pode fazer um pedido de reconsideração, um recurso ao secretário de Segurança Pública. Então, veja só, o servidor poderá ingressar com um pedido de reconsideração. O que é um pedido de reconsideração? É direcionado à própria autoridade que dirigiu o ato, a própria autoridade que emitiu o ato de remoção. Nós vimos que, no caso de servidores da Polícia Civil ali, que ocupam cargo de delegado, de investigador ou de escrivão, quem expede esse ato é o delegado geral. Então, ele pode fazer um pedido de reconsideração no prazo de 5 dias da sua remoção, que foi feita de ofício ou a pedido, para um lugar, de repente ele não queria ser removido para aquele local. Aí ele faz um pedido de reconsideração para o delegado geral, que vai ter um prazo para decidir. O delegado negou. Aí ele tem uma possibilidade de recorrer para o secretário de Segurança Pública, também no prazo de 5 dias. Porque às vezes, pessoal, o cara não quer ser removido. E tem uma remoção de ofício. Ou às vezes ele fez um pedido para ser removido para um lugar e está sendo removido para outro. Então ele pode fazer um pedido de reconsideração. Por exemplo, foi negado o ato de remoção. Então ele pode fazer um pedido de reconsideração para o próprio, né? Às vezes ele foi removido, que é para o local que ele pediu, mas às vezes não foi negado. Então ele pode fazer um pedido de reconsideração para o delegado geral no prazo de 5 dias. O delegado geral negou. Aí ele cabe o recurso para o secretário de Segurança Pública. Tá bom? Tá na tela? Então, muito cuidado, né? São duas possibilidades aí. São artigos, assim, que eu não chamo muita atenção deles, tá? Eu falo que aqueles artigos que tem cara de prova, a gente sempre está chamando atenção. Mas, seguro morreu de velho, né? Ato relativo à remoção. Foi negada a remoção dele. Ele tem 5 dias para pedir reconsideração ao delegado geral. O delegado geral mantém a decisão. Então, ele tem um prazo de 5 dias para recorrer contra essa decisão do delegado, né? Mesmo depois de pedir reconsideração, o delegado manteve a decisão dele, ele pode recorrer para o secretário de Segurança Pública. Aí tem um prazo de 5 dias. Professor, dá um exemplo concreto aí? Tudo bem, vamos lá. O sujeito fez um pedido de remoção, foi negado, ele pode pedir reconsideração para o próprio delegado geral, no prazo de 5 dias. O delegado geral não reconsidera a sua decisão, mantém sua decisão. O que ele pode fazer? Recorrer para o secretário de Segurança Pública. Aí já não cabe mais dar ele para cima, já não cabe mais recurso, tá bom? Não há hipótese aqui, recorrer para o governador, não. Para ali no secretário. Olha só, fica vedado a remoção de ofício do servidor, então o servidor não poderá ser removido de ofício em quais hipóteses? Durante o gozo de férias. Pô, o cara está em férias. Remover o cara de ofício? Não pode. Deixa ele chegar de férias primeiro, depois remove. Ele está em período de licença, ou ele está afastado, também não pode ser removido de ofício. Então, o sujeito está em férias, está em licença, não pode ser removido de ofício. Ou ainda, a partir do registro da sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade de classe. Então, o sujeito se candidatou, por exemplo, a presidente da Associação de Classe dos Delegados. Então, a partir do momento que ele registrou sua candidatura, ele não pode ser removido. Tá? E se ele foi eleito durante o período que ele estiver exercendo aquele cargo, também não pode ser removido. Então, a norma trouxe o quê? Situações em que a remoção de ofício não pode ser realizada. Ou porque ele está em férias, ou porque ele está de licença, ele está afastado. Mas o cara está em licença de saúde, vai ser removido? Não pode ser removido de ofício.
né? Ou então, pessoal, ele, agora a pedido pode, né? A pedido pode. Ele não pode ser removido de ofício também quando ele registrou a sua candidatura para presidente ou representação ali de uma entidade de classe. Não pode ser removido de ofício. Ou então ele já foi eleito, ele está exercendo o mandato ali como presidente, por exemplo, daquela entidade de classe. Durante aquele período também ele não pode ser removido de ofício, tá bom? Pessoal, ocorreu aqui, eu até anotei, houve uma certa rateada do legislador. Porque, olhando a norma, você vai ver que o 79 ele tem o mesmo conteúdo do 78. Eu acho que eles tentaram reescrever o artigo e escreveram que estavam falando do mesmo artigo. Olha só, o 79 vai dizer, é defesa, ou seja, é proibida a remoção de ofício do servidor integrante dos cargos, das carreiras de delegado de polícia ou das demais carreiras da Polícia Civil, que esteja no gozo de férias, né? Veja, remoção de ofício que é vedada. Né? Mesma coisa, de férias, período de licença, afastamento, ou ainda a partir do registro da candidatura a cargo, direção ou representação da entidade de classe. Né? Então, é igual. Né? Você vai ler de novo aí o mesmo conteúdo, eu só coloquei aí para você ficar ligado nisso. Mais um artigo importante, estamos aqui caminhando para o final dessa videoaula, para não ficar muito extenso aí. Olha só, o artigo 80 são considerados cargos de efetivo exercício, são considerados como de efetivo exercício, desculpe, para todos os efeitos legais, os dias em que o servidor policial estiver afastado das suas funções em razão do exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade representativa de sua categoria funcional. Pessoal, nós já falamos isso para efeito de remoção, na verdade, para todos os efeitos legais, tá? Isso vale para todos os efeitos legais, para promoção, para aposentadoria. O sujeito que está afastado do exercício das suas funções para ocupar um mandato eletivo em diretoria ou ali em mandato do presidente ou da direção de uma dessas entidades de classe, ele não será prejudicado. Vai contar para efeito de promoção, vai contar para todos os efeitos, tá? Legais. Artigo 80 aí, artigo que esse tem cara de prova, tá? Cara de prova. Então, considera-se como se no cargo estivesse, considera-se de efetivo exercício para todos os efeitos legais. Veja, a norma fala para todos os efeitos legais, tá? Para remoção, para promoção, conta para tudo. Os dias em que o servidor estiver afastado de suas funções em razão do exercício de mandato eletivo em direção de entidades representativas da categoria funcional. Exoneração. A exoneração do servidor policial pode se dar de duas formas. Ou a pedido, ele pede para ser exonerado, ou de ofício. E quando é que ela ocorre de ofício? Em duas situações. Quando ele não passar no estágio probatório, né? Não satisfeitas as condições do estágio probatório, então ele vai ser exonerado de ofício. Né? Exoneração não é punição, tá? É uma forma de vacância, o cargo vai ficar vago, não é uma forma de punição. Pode ocorrer de ofício quando o sujeito não passar no estágio probatório, não atendeu os requisitos do estágio probatório, que é a duração de 3 anos, né? Ou quando o servidor não entrar em exercício no prazo da lei, ou seja, ele tomou posse, mas não entrou em exercício. Pessoal, essas duas situações aqui, do artigo 80, né? Vou falar um pouquinho aqui, ocorre a exoneração. Exoneração não é pena, não é uma punição disciplinar. Exoneração ela pode ocorrer a pedido, o servidor pede para ser exonerado e será exonerado, ou então essa exoneração pode ocorrer o quê? De ofício. Quando o sujeito tomou posse e não entrou em exercício, vai ser exonerado de ofício, ou então quando ele não atendeu às condições, ele não atendeu às condições necessárias para virar estável, né? Está no estágio probatório, não cumpriu as exigências do estágio probatório, ele também será exonerado. Ok, pessoal? Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos parar por aqui. Na próxima videoaula, nós daremos continuidade a essa lei orgânica tão importante. Eu espero poder ajudar, esperamos aqui, em nome do B2 Cursos Jurídicos, poder ajudar vocês aí nessa empreitada, né? Que é passar um concurso, a gente batalha, estamos aqui procurando, de alguma forma, ajudá-lo nessa aprovação. Pessoal, fique com Deus, até a próxima, bons estudos. Vou deixar mais uma vez aí os nossos contatos. Abraço, tchau!